Graça e paz para todos os irmãos inscritos ou não aqui no canal. Peço que nos ajudem se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando. Este é o quarto vídeo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. O primeiro vídeo foi uma introdução sobre quem ficará para a tribulação. O segundo vídeo é sobre a igreja de Éfeso, a qual ficará para a tribulação, porque culpa os outros pelos seus tropeços. A pessoa de Éfeso diz: não vou para a igreja para não dar dinheiro para pastor. Até parece que Deus não cuida e não proverá o sustento dos seus servos e profetas. Éfeso faz dos outros a justificação para as suas vaidades e paixões, para não entrar ou deixar o caminho da verdade e da vida. O terceiro vídeo é sobre a igreja de Esmirna, a qual são todos os que conhecerão a maldição da morte da carne, voltar para o pó de onde veio, conhecerão a primeira morte, morrerão em Cristo até o momento do arrebatamento da igreja e início da tribulação. Lembre-se, o que explicamos e falamos aqui é sobre o Apocalipse, não com os olhos da carne, e sim, segundo o Espírito Santo de Deus. Conhecemos muito bem os fatos históricos em relação às igrejas do passado, da mesma forma que sabemos que um povo, o qual vivia debruçado na palavra de Deus, não enxergou o Messias e o crucificou, pois esperavam na carne e enxergavam segundo as suas vaidades e paixões. Por isso, os ensinamentos aqui não são meus, porque nada sou, nem vem de homens, e sim, do Espírito Santo de Deus, porque é chegada a hora. Como Paulo disse. Gálatas 1, versículo 12, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É chegada a hora, estamos para provar o último sinal antes do arrebatamento, será em breve, o mundo se comoverá com a desgraça. Muitos buscarão a fé, porém será rápido e logo virá a paz e tranquilidade, e o povo que correu para os templos e igrejas na hora da desgraça, olhando a paz e tranquilidade deixarão Deus de lado. Com isso virá a apostasia e o mundo entrará nos tempos de Noé e serão pegos de surpresa com o bradar dos 7 trovões, pois estará começando o arrebatamento da igreja. A igreja vai sendo arrebatada e no mundo vão entrando a morte e o inferno, iniciando assim a tribulação. Temos pouco tempo até o último sinal, a contagem regressiva começou, o arrebatamento já começa a brilhar no horizonte. Carta para a igreja de Pérgamo. Carta para a pessoa de Pérgamo, significado do nome Pérgamo é casamento. Apocalipse 2, versículo 12, é ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Jesus se apresenta. Isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. E o que isso serve de ensinamento para nos fazer igreja? Qual é o ensinamento que Jesus nos dá? Sim. Jesus tem espada, a palavra, a qual temos parte dela em nossas mãos, a Bíblia. Ela é a espada, aqui para Pérgamo, descrita de 2 gumes, e na queda do homem descrita como flamejante. Essa espada, a qual é uma só, pois a palavra de Deus é uma, não retrocede, cumpre o que fala e promete. E com ela, com a palavra, com Jesus venceremos a morte também, não por nós mesmos, mas Cristo vence em nós. A espada de 2 gumes, é para você saber que Jesus nos enxerta nele, mas também corta. Porque aquele que é cortado não vingou, não floresceu, e sim, secou e morreu, por não estar ligado com o tronco, não estar ligado com a raiz, e assim, continuou por si só e morreu. Olhe para um corpo sem cabeça, por si só ele morre, apodrece e volta para o pó de onde veio. Devemos ser o corpo, o qual é a igreja, e estarmos ligados com a cabeça, a qual é Cristo. A cabeça salva o resto do corpo e esse corpo somos nós como igreja, enxertados em Cristo. A espada que nos cortou no mundo e nos enxertou em Cristo, é a mesma que cortará o enxerto se ele não aceitar o tronco. A igreja deve andar na palavra, e assim, estar enxertada em Cristo, fazendo parte do corpo, e as coisas do mundo, o velho homem, o velho tronco ficaram para trás, plantados no mundo e não fazem mais parte de nós, porque agora em Cristo, fazemos parte de um novo tronco, fazemos parte de um novo corpo, não mais nascidos da carne herdeiros de Adão, e sim, nascido de Deus e Pai, o qual nos dá a herança da vida.
O ensinamento é Cristo, com a espada de dois gumes, a sua palavra, a qual leva a justiça para justos e injustos, pois, de Cristo um receberá a vida e o outro a morte. Um vai para o celeiro do Senhor e o outro para o fogo eterno. Devemos entender que Cristo, por sua palavra, nos corta do mundo onde caminhávamos para a morte, e nos enxerta nele, para dele nos alimentarmos da verdade e da vida. Porque ele é o principal e nós por sua graça fomos tirados do mundo e ligados a ele. Nisso, todos têm a oportunidade, todos têm esse direito, pois Cristo está aí para todos, porém, nem todos querem permanecer no tronco, e outros, nem se deixam enxertar, com isso, são cortados pela mesma espada, pela mesma palavra, a qual é uma só, Jesus Cristo de Nazaré. Acorda, povo que dorme. Você está enxertado em Jesus? Ou você pensa estar enxertado em Cristo, mas se alimenta com as coisas do mundo de onde nunca foi cortado? Se estamos em Cristo, não vivemos segundo a nossa vontade, e sim, segundo a vontade do Pai que está no céu. Cristo vive, obediente, fazendo a vontade do Pai, e nós vivendo nele, assim também devemos estar em obediência e fazendo a vontade do Pai. Saiba. O enxertado em Cristo vive segundo Cristo, o corpo vive segundo a cabeça. Se isso não acontece, aquele que pensa estar enxertado em Cristo, na verdade, está enxertado no mundo de onde nunca se deixou ser cortado, e continuam no mundo amantes de si mesmos, principalmente nesses dias em que nos aproximamos da tribulação. 2 Timóteo 3 versículo 1 ao 17, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Lembre-se. Aquele que não está enxertado em Cristo, continua injusto, não foi cortado do mundo, por isso, permanece no mundo, em pecado, e se sobre ele vier a morte estará sem Cristo. Se iniciar a tribulação este ficará para ela, e se não se converter durante a tribulação e Jesus vier ele será morto pela mesma espada, pois, nunca fez parte do corpo de Cristo. Ou você se deixa ser cortado do mundo e enxertado no corpo de Cristo, ou permanecerá plantado no mundo e será cortado pela mesma espada, pela mesma palavra, pelo mesmo Cristo. Observe. Apocalipse 19, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Acorda, povo que dorme. A igreja só é igreja se estiver enxertada em Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, o qual é o cabeça, caminhando segundo os seus ensinamentos e andando segundo a sua palavra, reinados por Deus e fazendo a vontade do Pai. Caso contrário, estará por si só no mundo, andando segundo as suas vaidades e paixões. Apocalipse 2, versículo 13. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Já falamos sobre obras nos 3 vídeos anteriores, principalmente no vídeo sobre Éfeso, onde foi deixado bem claro entre a diferença da obra da fé, da obra da idolatria. A obra da fé feita em nós, feita quando a velha criatura morreu e em nós nasceu o Filho de Deus, Jesus, anunciado pelo Evangelho, o qual é o anjo da igreja. Lembre-se. Jesus em carne nasceu de Maria, foi morto e ressuscitou, Cristo vive.
Todos os dias Jesus nasce em alguém que antes estava morto no mundo e passa em Cristo a viver. Jesus nasce em nós em espírito, quando dizemos sim para Cristo, o qual nos é anunciado pelo anjo enviado por Deus, o Evangelho eterno de Cristo. Assim, Jesus nasce em nós, e nos faz uma nova criatura em Cristo, não mais nascida da carne, e sim, do Espírito Santo de Deus e Pai, pois, o Filho primogênito de Deus está em nós e nós consequentemente nele, porque como igreja somos o seu corpo e ele a nossa cabeça. Essa é a primeira obra feita em nós pela fé, em poucas palavras é a nossa conversão. Com isso, estando Cristo em nós, por ele amar o Pai, também amaremos. Por isso, estando Cristo em nós, por ele ser obediente ao Pai, também seremos. Por isso, estando Cristo em nós, por ele ser justo, também seremos. Por isso, estando Cristo em nós, por ele ser santo, também seremos santos. Por isso, estando Cristo em nós, por ele nos amar primeiro, também amaremos ao próximo como a nós mesmos. Tudo isso e muito mais, não é devido ao nosso eu, devido a nós mesmos, e sim, por Cristo estar em nós. Lembre-se, a obra da fé se estende ao próximo, pelo amor de Cristo em nós, o qual ama o próximo assim como nos ama. Se pregamos a palavra para o próximo, pregamos pelo amor de Cristo em nós por ele. Se damos um cobertor para o próximo não passar frio, damos pelo amor de Cristo em nós por ele. Se damos um pão para o próximo não passar fome, damos pelo amor de Cristo em nós por ele. E assim por diante, a fé se estende para com o próximo, pois, em Cristo amamos primeiramente o Pai e ao próximo como a nós mesmos, pois quem ama não somos nós e sim Cristo em nós. Cristo é a cabeça e nós o corpo. Cristo, a cabeça, diz para o corpo abraçar o próximo, o corpo, a igreja. Nós obedecemos e abraçamos o próximo pelo amor de Cristo. Cristo conhece a nossa obra, pois está em nós. Cristo, com a sua boa obra, bate à porta de todos, mas muitos não o deixam entrar, por pensarem que os seus próprios caminhos no mundo são retos, por pensarem não precisar de Cristo, por pensarem que são pessoas justas, boas e até caridosas como estão, sem Cristo. Porém, mesmo deixando Cristo do lado de fora, mesmo assim, ele conhece os seus corações. Provérbios 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Cristo conhece e sabe onde habita o coração de cada um, e o nosso coração deve habitar em Deus e Deus em nós. Estando Deus reinando em nós é o trono de Deus, porque Jesus nos constituiu o reino de Deus, o qual hoje não é visível e sim espiritual, mas logo descerá do céu para todo olho ver. Aqui já está a resposta segundo o Espírito Santo sobre parte deste versículo. Observe com calma o começo do versículo 13. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. A carne, aqueles que enxergam segundo a carne, justificam este versículo ao grande altar dos Eusoter pelo qual Pérgamo era famosa. Deveras, este altar era notável pelo seu grande tamanho, mas não parece razoável concluir-se que meramente este fato determinaria onde estava o trono de Satanás. Isso, em relação a um trono físico, em um ponto específico não interfere na conversão, aprendizado e exortação. Agora, observe que Jesus diz: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Sim. Este é o fato pelo qual a igreja de Pérgamo ficará para a tribulação. E preste bem atenção o que Jesus diz pelas poucas coisas que tem contra Pérgamo. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Pérgamo, a igreja que ainda não se converteu, essas pessoas continuam mundanas, vivendo no mundo, mas não porque nasceram na cidade de Pérgamo, ou em Sodoma, ou em Gomorra, ou em Dubai, ou em Paris, ou qualquer outra, e sim, porque continuam no mundo e não no reino de Deus, o qual hoje nos é por espírito e em verdade. Em Pérgamo, na pessoa de Pérgamo não foi feita a boa obra. Nele não nasceu uma nova criatura, nascida do Espírito Santo. Lembre-se, Pérgamo ficará para a tribulação, por não deixar as coisas do mundo. Mas quais coisas? Mais à frente veremos o que prende Pérgamo no mundo e com isso não é reinada por Deus,
não habita onde é o trono de Deus, não faz parte do reino invisível do Pai. E sim, habita no reino da carne, habita no mundo onde o espírito do anticristo opera a injustiça, não como rei, e sim, como o príncipe do seu mundo, e seu trono está aí, no mundo, sendo idolatrado por diferentes povos, mas que têm em comum a operação da injustiça, e por esta operação se fazem injustos, compartilhando do mesmo espírito de anticristo, porque aquele que não ajunta separa. Acorda, igreja. Onde está habitando o teu coração? A carne é fraca e habita diretamente no mundo. Mas, o nosso coração deve habitar em Deus, nos fazendo o corpo do Filho e o templo do Espírito Santo, só assim venceremos. Mateus 26, versículos 40 e 41. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O coração de Pérgamo está habitando no mundo, na carne, na desobediência, no pecado, na injustiça e consequentemente habitando na morte. Está ajoelhado, idolatrando a carne, adorando as suas vaidades e paixões, andando segundo aos ensinamentos de espíritos imundos, fazendo a vontade de Satanás, cercado pelos diabos, pelos opositores da verdade e da vida, os quais estão por aí, do lado de fora, rugindo como leão em busca de tragar todo e qualquer um que esteja dormindo e desatento para com Deus. Como a palavra de Deus diz. 1 João 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. Observe. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pergunto. Onde foi morto Estevão? Onde foram mortos Pedro e Paulo? Onde foram mortos os integrantes da igreja primitiva? Onde foram, e são mortos os cristãos da atualidade? Sim. Se for respondido aos olhos da carne, a resposta sempre envolverá uma cidade ou um país, mas isso não é um ensinamento aos olhos do Espírito. E o que o Espírito Santo quer que entendamos? Simples. Que no mundo já opera a injustiça. Que no mundo já opera o espírito do anticristo. E assim, estando nós em Cristo e Cristo em nós, somos o corpo de Cristo. E, se jamais conseguirão ferir e matar Cristo que vive, buscam de todas as formas ferir e matar o seu corpo que hoje está aqui no mundo, onde a injustiça opera. E esse corpo somos nós, os quais são perseguidos e mortos por causa do nome de Cristo. Cristo nos disse que seria assim. Pergunto. Por que Cristo disse isso? Lucas 9, versículos 23 e 24, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Você observou que nestes versículos estão a cruz, a morte, salvar a vida e o amor. Muitos pregadores na carne dizem que a cruz que tomamos é o sacrifício que fazemos para servir a Cristo. Sei lá. É de dar dó deles. Não sei se sinto pena pela vaidade e arrogância, ou conforto pelo amor de Cristo por eles em mim. Primeiramente entendam. Servir a Cristo, seguir a Cristo, isso não é sacrifício, e sim, amor e obediência. Devemos caminhar com Cristo, felizes, satisfeitos, honrados, amados e principalmente vivos, mesmo que sobre nós possa vir a maldição da carne que é a primeira morte. Mas, jamais isso é sacrifício. Somos o corpo de Cristo, a Igreja, a qual deve carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Ela deve carregar a sua cruz, pelo fato de estar no mundo onde opera a injustiça. E neste mesmo mundo, o qual matou tantas testemunhas fiéis de Cristo, entre elas Antipas, este mesmo mundo vai querer nos matar também, não porque somos alguma coisa por nós mesmos, mas Cristo em nós é, por isso, somos odiados, perseguidos e mortos. Cientes disso, todos devemos carregar a nossa cruz, pois, hora ou outra, a maldição da carne virá, mas, em Cristo viveremos, pois fomos pregados com Ele na cruz.
Gálatas 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Acorda, igreja. Foge dos que se colocam como coitados, que colocam a cruz como que fosse o seu sacrifício de pregar para o próximo, de acordar nas madrugadas para orar, de orar pelos irmãos, de ministrar a cura, de andar no caminho. Irmãos, tudo isso recebemos de graça pela graça. Não é sacrifício orar, não é sacrifício ministrar a cura, não é sacrifício fazer o bem, fazer a obra da fé. Não é sacrifício falar de Jesus. Mas, muitos se colocam numa posição de coitadinhos e por este fato que não se vê toda hora curas e milagres, devido à vaidade e paixões dos que se dizem profetas e pregadores, mas, na verdade, são amantes de si mesmos. Não fazemos sacrifício, Cristo já fez por amor. A cruz que devemos carregar é a certeza que o mundo, habitação e trono de Satanás, nos odeia e nos quer mortos, não por nós mesmos, mas sim, porque Cristo vive em nós. Apocalipse 2, versículo 14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem. Jesus diz para Pérgamo que tem poucas coisas contra ela, mas são o suficiente para dizer: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Com isso sabemos que por estas poucas coisas, ela pode ser cortada de onde nunca foi enxertada pela própria palavra de Cristo, a espada que dá a vida, também corta. Lembre-se, Jesus só virá no final da tribulação, 7 anos após o arrebatamento da igreja. Quais poucas coisas são estas que fazem com que Pérgamo fique para a tribulação? Primeiro podemos ver que Pérgamo, antes da tribulação, é uma pessoa mundana, a qual vive no mundo e não em Cristo. Poucas coisas a leva para esta condição de mundana, a ponto de ser deixada para a tribulação, e se não se arrepender será cortada. E as respostas das vaidades e paixões de Pérgamo está neste versículo 14 e no 15. Antes vamos entender o 14. Se olharmos a essência das coisas vamos poder notar que há muitas pessoas no mundo que praticam o mal da maldição e feitiçaria, de buscar amaldiçoar o próximo, para benefício próprio ou para de outros que lhes pagam, e a sua maldição tem um preço. O preço para ser lançada a maldição são míseros bens materiais, mas o preço por amaldiçoar o próximo é tudo que ela tem para pagar, com a sua própria vida. Com isso, por suas maldições, ela recebe em vida o dinheiro, mas receberá na morte a destruição da alma no Leviatã. Quem paga o maior preço? O cliente que deu o dinheiro? Ou o feiticeiro, o macumbeiro que recebeu o dinheiro em vida, mas perderá a alma na morte? Primeiro saiba que o cliente pagou em vida com o dinheiro, mas também na morte pagará com a alma lançado no Leviatã. Pagou pela prostituição, pagou pela injustiça, pagou pelo mal, e assim, são cúmplices da maldição lançada. Nesse caso essa pessoa é o instrumento que paga pelo mal e tem culpa tanto quanto Balaão, tanto quanto o feiticeiro, tem a mesma culpa tanto quanto o macumbeiro. Se um paga para fazer macumba, é porque existe o macumbeiro. E se um faz macumba é porque existe o que paga para fazer o mal. Assim, ambos fazem o papel de Satanás, ambos fazem o papel de diabo, ambos têm sobre si o mesmo pecado, a mesma culpa, e por elas serão lançados no Leviatã após serem julgados no grande trono branco. Mas antes disso no final da tribulação serão mortos pela espada que sai da boca de Cristo, da mesma forma que Balaão foi morto à espada. Observe. Números 31, versículo 8. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos Midianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Hur, e a Reba, 5 reis dos Midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Agora pare e pense. Você pensa que é simples acaso Pérgamo ter contra ela os ensinamentos de Balaão, e Jesus lhe dizer que virá com a espada contra ela? Observe. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti,
e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus virá no final da tribulação e batalhará contra todos os quais estiverem no mundo com a marca da besta. Pérgamo hoje já está no mundo, porém, não se deixou e não se deixará fazer a igreja de Pérgamo até o tempo determinado durante a tribulação. Isso se dá, pelo fato de Pérgamo viver no mundo e não em Cristo. E se vive no mundo sem Cristo, é porque vive segundo as suas vaidades e paixões, pelo ocultismo, pela feitiçaria, pela magia negra, pelas simpatias, pelo misticismo e adivinhação, pela macumba e tantas outras doutrinas que não são ensinamentos de Deus e sim de espíritos imundos, ensinamentos de demônios. Ou você acha que fazer o mal é ensinamento de Deus? Pérgamo está no mundo pagando por adivinhações. E aqui que muitos estão pagando a sua passagem para a tribulação pensando estarem comprando passagem para o arrebatamento. Pérgamo está por aí na internet e em qualquer lugar comprando adivinhação como se fosse profecia de Deus. Acorda, igreja. Deus fala com você de forma gratuita, direta e verdadeira. Acorda, igreja. Tem muitos adivinhos se passando por missionários, profetas e apóstolos. Falsos profetas, falsos missionários, falsos apóstolos e outros caminham de mãos dadas com os que financiam as suas vaidades e paixões, para a grande boca do Leviatã. Sim. Pérgamo pensa ter fé, mas, na verdade, tem idolatria pelo mundo e pelo sobrenatural. Acorda, igreja. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A feitiçaria e todo tipo de magia de engano é a porta de entrada de Pérgamo para a tribulação. A doutrina de Balaão é o entendimento direto e claro das obras de feitiçaria, macumbaria, ocultismo e muito mais. E isso está claro aqui no versículo 14, mas no versículo 15 está o implícito, está a cereja do bolo. E por isso muitos irão à loucura, quando estiverem às portas da boca do Leviatã, pois, orgulhosos, arrogantes e soberbos, pensavam que rumavam para o céu. Apocalipse 2, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Como já vimos na carta para Éfeso, o nicolaísmo do passado é pouco falado, é pouco questionado, pelo fato de estar impregnado no mundo cristão, não pela vontade de Deus, mas por sua permissão, para que o sujo e o mal lavado se sujem mais ainda. O nicolaísmo moderno está aí, ostentando e fazendo que o pobre bodinho busque também ostentar. Eles são daqueles que dizem: se Deus te prometeu um carro, peça 2. São os lobos que nunca se fartam, são a morte que nunca se saciam, e sempre arrotam, quero mais. E nesse quero mais, buscam fazer adivinhação vendendo como profecia. Pois, que salvação traz a revelação do telefone e do número de um documento? Isso é visto por qualquer um ou demônio por aí. Os nicolaítas estão por aí, falando mal da cartomancia, da astrologia, das feitiçarias, mas se engrandecendo em suas adivinhações, vendendo como profecia para os bodes que caminham para a destruição com eles, pensando que vão juntos para o céu, mas não. O primeiro passo para eles estará na tribulação, ou se convertem ou serão devorados pelo Leviatã. Os nicolaítas estão por aí falando mal do feiticeiro e macumbeiro, mas os usa como álibi para ganhar dinheiro dos bodes. E os bodes sustentam as vaidades dos lobos, os nicolaítas, mas ambos estão no mesmo patamar, um faz e outro financia, ambos são cúmplices do mesmo crime, do mesmo pecado, vender e comprar a palavra de Deus. Vender e comprar adivinhações dizendo que é profecia de Deus. Ai deles, pois estão dizendo que o mal é o bem. Estão dizendo que a adivinhação é a profecia de Deus. Graças a Deus, não conhecem o verdadeiro e santo nome do Pai para relacionarem com suas vaidades, paixões e prostituições, porque não o conhecem. Graças a Deus não o conhecem para relacionar com o seu amargo que vendem por doce, para relacionar com suas trevas que vendem como luz. Isaías 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Pérgamo ficará para a tribulação, porque não se deixou fazer a igreja de Cristo, o templo do Espírito e o reino do Pai,
mas pelo contrário se deixou fazer trono de Satanás, continuou a velha criatura acreditando e confiando na palavra da criatura e não na do Criador. Pérgamo está no mundo fazendo ou comprando feitiçaria, macumbaria, ocultismo e misticismo, praticando e pagando pelas mesmas obras de Balaão, e pior fica, mais odioso é, pelo fato de estar no meio do nicolaísmo, vendendo e comprando mal dizendo que é de Deus. Está no mundo comprando e vendendo adivinhação e intitulando profecia de Deus. Pérgamo é um agente do mercado da fé, que, na verdade, não é fé, e sim, idolatria, vivendo acreditando na palavra de outra criatura que fala por outra pior ainda. Pois, a boca do adivinho fala o que os espíritos imundos lhes revelam, assim, é fácil de enganar a qualquer um, pois, o mundo jaz do maligno, e à nossa volta o diabo vive rodeando, os espíritos imundos estão por aí colhendo e plantando. Os espíritos imundos sabem mais da vida de qualquer um do que o próprio homem. Com isso é fácil de enganar bobo, de enganar os que vivem na carne, cegos por suas próprias vaidades e paixões. É só revelar o número do telefone, revelar que estão deprimidos, revelar que estão macumbados, enfeitiçados, e assim, está feita a magia do engano. Mas, jamais houve profecia de Deus, e sim, adivinhação de demônios. Muitos que poderiam desde já se fazer igreja, se prostituem no mundo. Observe. Doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem. Muitos estão por aí se dizendo feiticeiros, bruxos e muito mais, estes tropeçam em sua própria idolatria, e outros, são os quais financiam. Um tropeça e faz tropeçar o qual diz ser o feiticeiro, o outro, tropeça e faz tropeçar, pois, paga para ver o feiticeiro, ambos estão abraçados em suas feitiçarias, caminhando juntos para a destruição. Muitos dos rituais de feitiçaria e outros envolvem violação da carne e até mesmo atos carnais e sexo. Porém, a maior de todas as violações é contra o Espírito Santo, pois lhe é negado o templo do corpo, mas são bem-vindos e aceitos pelos feiticeiros os espíritos imundos, o qual é uma preparação para a marca da besta que virá durante a tribulação. Onde os homens incorporarão visível e palpável os demônios em número de 666 que se hospedarão nos que receberem a ferida de morte iniciada na pessoa do anticristo e expandida para todo aquele que negar a Jesus e a receber de bom grado para atender às suas vaidades e paixões, e muitos para preservar a vida na carne, para buscar burlar a primeira morte. Acorda, igreja. Apocalipse 2, versículo 16, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Sim. A nossa esperança, a nossa fé, a qual deve ser inquestionável e inabalável, está em Cristo, é Jesus, pela ação do arrependimento, ao reconhecermos o nosso erro, que não somos nada sem Cristo. E qual é o erro dos homens? Simples. Confiar em tudo que não seja o Deus único e verdadeiro. Isso se deu no Éden e se dá no mundo de hoje. O homem deixa Deus de lado e vive confiando na palavra da criatura que fala por outra criatura. Os espíritos imundos estão por aí falando aos ouvidos dos homens, ensinando doutrinas e ensinamentos de demônios, as quais são repassadas como verdade para outros que aceitam estas mentiras como verdade. A Igreja de Cristo deve estar em Cristo, pois a Igreja é o corpo de Cristo, e o mundo jaz do maligno com suas vaidades e paixões, com suas mentiras, seduzindo aqueles que pelas mesmas vaidades e paixões acreditam e deixam de ter fé em Deus, e passam a confiar na idolatria, passam a confiar em si mesmos, confiar no homem, confiar em espíritos imundos falando pela boca da serpente, neste caso o adivinho, o falso profeta, o macumbeiro, o feiticeiro, o místico e assim por diante. Estes estão caminhando para a tribulação, e se lá não se arrependerem dos seus pecados, estão desde já cientes que no final da tribulação Jesus virá e batalhará com a espada da sua boca. Com a mesma palavra que hoje lhes é para ensinamento e caminho para a salvação, a mesma palavra será para morte e destruição. Lembre-se. Jesus virá com seu exército no final da tribulação, e batalhará contra a besta, o anticristo, que estará também com o seu exército. Saiba.
Esta não é a guerra de Gog e Magog. Essa é a batalha do final da tribulação, e a guerra de Gog e Magog será no final do reinado milenar de Cristo. São duas guerras completamente diferentes. Veremos isso em um vídeo específico. Jesus virá no final da tribulação, expulsará os demônios incorporados nos homens após terem recebido a ferida de morte, a marca da besta, após terem feito dos seus corpos hospedagem de espíritos imundos, se deixaram fazer sinagogas de Satanás. E essa é a inclinação de Pérgamo, a facilidade dela aceitar o oculto, o sobrenatural, a feitiçaria, a magia e assim por diante. Apocalipse 19, versículo 19 ao 21. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pérgamo deve buscar de todo o seu coração se deixar fazer igreja antes da tribulação, pois durante a tribulação não será fácil a tentação do mundo, principalmente para ela, a qual gosta e é fascinada por esse mundo sobrenatural. Pérgamo é apaixonada por essa magia, por esses enganos pregados por filmes e desenhos da Disney. Ou você pensa que a Disney só quer entreter os seus filhos enquanto você lava a louça do almoço? Ou você pensa que o Dia das Bruxas é mera diversão? Ou os dias de festas para os mortos são cultura popular? Ou você pensa que essa divulgação com um olhar bondoso sobre o mundo espiritual é uma coisa boa? Eles estão por aí pregando de forma infantil sobre magia, pregando sobre bruxas e bruxinhas fofinhas, pregando sobre feiticeiras e feiticeirinhas fofinhas. Eles estão por aí pregando e divulgando todos esses seres sobrenaturais e extraterrestres, essas coisas vindas de outro mundo, super-heróis pregados pelas mídias, filmes, séries e novelas, todos esses ensinamentos e doutrinas, a fim de ir acostumando os homens e principalmente as crianças com estes demônios vistos como bons e salvação. Hoje, se você perguntar se uma criança tem medo de demônio, ela vai dar risada da tua cara. Hoje, se você perguntar se uma criança tem medo de extraterrestres, ela vai dar risada da tua cara. Isso porque ela já está acostumada com os demônios, e quando eles aparecerem no início da tribulação serão muito bem recebidos pelos homens, os quais já foram doutrinados pela Marvel, pela Disney, pela televisão e cinema. Nossas crianças já foram doutrinados pela mídia, mas foram principalmente doutrinados por demônios, e pior ainda, com o apoio e incentivo dos pais. Acorda, igreja! Muitos filhos ficarão para a tribulação, por não acreditarem em Deus, nem em Jesus, mas amam e idolatram, a ponto de vestirem a camisa do paganismo, amam e são apaixonados pelos personagens da Disney, da Marvel e dos seriados de televisão cada vez mais demoníacos. Pergunto: por que as crianças, jovens e adultos são apaixonados por esses seres demoníacos e esse mundo sobrenatural? Saiba. Porque durante a tribulação estarão no mundo visível e palpável a morte e o inferno, fato pelo qual os homens já foram doutrinados pelos próprios demônios. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Pare e pense. Qual é, e onde está o maná escondido? Observe. Hebreus 9, versículo 4, que tinha um incensário de ouro, e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Sabemos que a nossa arca da aliança é Jesus, conforme o livro de Josué. Já fazem quase 2000 anos que ela passou o Jordão, atravessou da morte para a vida, e assim está para terminar o tempo determinado, o espaço entre a igreja e a arca, o tempo para que nos encontremos com Cristo. Cristo também é o pão vivo que desceu do céu, é o maná, o qual está escondido de Pérgamo, não pela vontade do próprio maná,
não pela vontade de Deus, e sim, por sua permissão, a qual permite que o mundo, que as vaidades e paixões de Pérgamo esconda a verdade e a vida, esconda Jesus dela mesma. Pérgamo está cega, mas enxerga muito bem as coisas do mundo para atender às suas vaidades e paixões. Ela está olhando apenas para as coisas ocultas, para o misticismo, para a macumba, para a magia, crendo mais na criatura e em suas mentiras do que em Deus. Lembre-se. Sobre a Igreja de Cristo, sobre o corpo santo do Senhor, não há feitiçaria ou macumba que possa se levantar, não há porta do inferno que se levante contra o corpo de Cristo. Porém, hoje, a macumba e feitiçaria é bem vista pelos que estão no mundo devido à propaganda feita no mundo gospel que se diz Igreja de Cristo. Pare e pense. Se uma pessoa que diz servir ao Deus único, poderoso e verdadeiro dá crédito de eficácia e veracidade para rituais pagãos, é lógico que os que praticam esses rituais e doutrinas diabólicas continuarão nelas, por pensarem ser eficaz. Eles pensam: olha só! Os crentes têm medo de nós, das nossas magias e espíritos. Pare e pense. O próprio povo que se diz servir a Deus reconhece o poder do inimigo, o qual, na verdade, já foi derrotado na cruz. Saiba. O mal se levanta contra a igreja, contra os homens pelo fato deles serem o que são, maus, demônios, espíritos imundos e diabos. Ninguém pagou para Satanás seduzir o homem ao pecado. Ele fez por ser o próprio mal. Os demônios estão por aí fazendo mal de forma gratuita, por serem diabos, e entram nessa cumplicidade quem quer, paga esse preço quem quer, a qual busca se colocar numa posição de pessoa poderosa e ser temida, não por sua justiça, e sim, ser temida por suas injustiças, a qual se aliam com esses seres demoníacos visando atender às suas vaidades e paixões. No mundo teremos aflições e isso é a palavra de Deus, mas não porque sobre nós são lançados feitiços e macumbas, mas sim, porque no mundo opera a injustiça do mal, querendo fazer o mal para todos, mas contra a Igreja de Cristo a porta do inferno não prevalecerá. Hoje muitos divulgam um poder do mal sobre a Igreja que o mal não tem. Cristo venceu na cruz, pronto, foi consumado. Pergunto: como que o mal terá poder sobre o corpo de Cristo, o qual venceu na cruz? O mal tem legalidade para os que estão no mundo derrotados pela sua própria carne, para com aqueles que estão sem Cristo, mas jamais terá poder sobre o corpo vitorioso de Jesus, ao qual fazemos parte como igreja. Pare de dar crédito ao mal como que ele fosse o vitorioso dessa história. Não há macumba, não há feitiçaria ou porta do inferno que se levante contra o corpo de Cristo, que se levante contra a igreja. Acorda, Igreja de Deus. Lembre-se do que Cristo disse, ou vocês só lembram de Satanás e o poder que ele tinha antes da vitória de Cristo na cruz? Hoje ele não tem. Acorda, igreja, e foge desse tipo de pregação, que enaltecem o mal e a Satanás, porque estão cegos para a palavra de Jesus que disse. Mateus 16, versículos 18 e 19, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro nos representou como igreja. Ele foi decretado a primeira igreja pelo próprio Cristo, e isso se estende para cada um de nós que nos deixamos fazer igreja de Cristo, extensão do corpo de Cristo, ramos enxertados na árvore da vida que é Cristo. Irmãos, não somos nós, e sim, Cristo em nós. Com isso, não há inferno que se levante e fique em pé contra o corpo de Jesus. Tudo que ligarmos na terra será ligado no céu e tudo que desligarmos na terra será desligado no céu, porque somos o corpo de Cristo, o qual é a nossa cabeça e está no céu e não no mundo, está no céu e não nas vaidades, paixões, carne no mundo. Acorda, igreja, acorda, povo que dorme. Só temerá o mal quem está debaixo do seu reinado, quem está vivendo em volta do trono de Satanás. Mas, nós não, pois vivemos debaixo do trono de Deus. O nosso reino é o de Deus, por ele somos reinados e confiamos de forma inquestionável e inabalável em sua direção, em seu poder e proteção sem que ele precise se levantar do seu trono para isso, porque só Deus é onisciente,
onipresente e onipotente. Lembre-se: no mundo teremos aflições, porque no mundo opera a injustiça, e por operar essa injustiça, o espírito do anticristo, somos perseguidos, julgados e afligidos pelos homens, mas principalmente pelos espíritos imundos, que não fazem isso por macumba e maldição, mas, sim, fazem por se agradarem em fazer o mal, principalmente contra a Igreja de Cristo, a qual ele se opõe, e nessa oposição são denominados diabos. Porém, isso fica na aflição do mundo injusto, porque no mundo opera a injustiça, mas jamais a Igreja verdadeira de Cristo sofrerá por maldição, macumba ou qualquer engano desse tipo lançado por homens injustos. Isso porque Deus não permitirá que o justo, o qual é Cristo, seja amaldiçoado. Com isso, estando nós nele, também não seremos amaldiçoados, porque somos o corpo de Cristo. Acorda, Igreja. Aprende alguma coisa em Números, capítulo 23. Observe todo o ritual feito por Balaão, neste caso o feiticeiro, o macumbeiro. Observe as oferendas e os gastos de quem paga para o feiticeiro. Lembre-se: se não houver quem pague, não haverá quem venda. E se não houver quem venda, não haverá quem pague. E isso vale para tudo, principalmente para a compra e venda de falsas profecias, a qual se espalha como gafanhoto devorando a alma e lançando ambos no pecado. Adivinho e curioso, o falso profeta adivinha falando ser profecia, e o qual paga, o curioso, pensando que é profecia de Deus, mas, simplesmente a vaidade e paixões de homens enganados por espíritos imundos. Observe Números 23 e vocês poderão ver o empenho, o circo em busca de amaldiçoar o povo de Deus, mas isso é em vão porque ninguém amaldiçoa o que Deus abençoou. Macumba e feitiçaria servem para enganar os do mundo e não o corpo de Cristo, o qual é a Igreja e está abençoada no Filho de Deus. Em Cristo também somos filhos de um Pai que nos abençoou com a vida eterna e não com a morte. Números 23, versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Somos justificados por Cristo, e dos nossos pecados Deus não lembra mais. Assim, não somos denunciados nem amaldiçoados, mesmo que Satanás e os espíritos imundos queiram, mas ninguém tem legalidade sobre o corpo santo de Cristo, a qual é a Igreja justificada, santa por Cristo ser santo. Fato pelo qual os homens podem fazer macumba, feitiçaria e se entregarem de corpo e alma para o próprio Satanás em troca dele tentar amaldiçoar e condenar a Igreja justificada de Cristo. Eles só terão perda de tempo e da sua própria alma. Isso, porque Satanás não tem legalidade nenhuma contra a Igreja de Cristo. Tudo o que buscarem fazer são para a sua própria condenação. E desses homens perversos, não devemos ter ódio ou entrar em luta contra a sua carne e sangue, porque eles estão cegos por suas vaidades e paixões, vivendo na mentira e no conto de fadas, aos quais foram doutrinados e condicionados. Em relação à nossa salvação, eles, nem demônio algum, podem fazer nada. O que os homens podem nos fazer neste mundo onde opera a injustiça, é nos afligir com manobras políticas e pessoais, nos agredirem com palavras e fisicamente, a ponto de nos machucarem ou até mesmo tirarem a nossa vida na carne. Mas, se permanecermos em Cristo, jamais de maneira alguma tirarão a nossa salvação. Observe. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Acorda, Igreja. O mal, Satanás, os espíritos imundos só têm legalidade sobre os quais estão sem a justificação de Cristo, por isso, estão por si só, lançados à própria sorte por suas vaidades e paixões, por permanecerem na carne, pecadores e herdeiros da morte vinda de Adão, o qual disse sim para a sedução e mentiras de Satanás, o qual falava por meio da serpente. Assim, surgiu a idolatria e se impregnou como gafanhoto, devorando, cortando e migrando no coração dos homens injustos. Macumba, praga ou maldição não pega no corpo de Cristo, por mais que paguem por elas, por mais que desejem o mal para a Igreja de Cristo, jamais o inferno se levantará contra o corpo de Cristo, o qual somos nós, a Igreja. Quanto mais o mundo odeia a Igreja, mais ela se fortalece e é abençoada. Observe. Números 23, versículo 11. Então,
Disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Os do mundo estão por aí gastando seu tempo e dinheiro, principalmente caminhando para sua destruição no lago de fogo e enxofre, se fazendo a cada dia mais injustos e malignos ao buscarem amaldiçoar o próximo. Ao buscarem fazer macumba e lançar feitiços sobre o ser humano, esse mal é vindo dos espíritos imundos, impregnado nos homens pelas suas próprias vaidades e paixões. Os homens do mundo podem até terem medo desses renomados feiticeiros, desses doutores da magia negra, desses falsos profetas e videntes, mas, na verdade, temem um circo, temem uma comédia elaborada por espíritos imundos e bancada por pessoas vaidosas, injustas e pecadoras. A palavra de Deus é reta e verdadeira. Acorda enquanto há tempo. Números 23, versículo 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Lembre-se. A única maldição que virá sobre a igreja é a que tem relação com a terra, pois o homem foi tomado do pó da terra, e pelo pecado veio a morte, porém em Cristo temos a vida. Com isso, algumas igrejas conhecerão a maldição da carne, onde o corpo deve voltar para o pó de onde veio, esta é a primeira morte, mas jamais conhecerão a segunda morte, a morte da alma. Como já vimos, Esmirna é a igreja que conhece esta maldição antes da tribulação. Esmirna conhece a primeira morte permanecendo em Cristo e será arrebatada dos mortos. As outras 4 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Sardes e Laodiceia, conhecerão esta maldição da primeira morte durante a tribulação para não negar o nome de Cristo. Filadélfia não conhecerá a maldição da primeira morte, esse será o galardão para ela. Tiatira ficará para a tribulação, mas não será morta, com isso não conhecerá a primeira morte, para dar à luz a geração de Gog e Magog. Lembre-se. Todas as 7 igrejas se farão igreja de Cristo, e mesmo que 5 delas conheçam a primeira morte, nenhuma conhecerá a segunda morte, a morte da alma lançada no Leviatã. 5 igrejas ficam para a tribulação, e Pérgamo é uma delas, por não ter se entregado para Cristo, por não conhecer o maná escondido. O maná escondido é o próprio Cristo que não é visto nem lembrado pelas pessoas que estão separadas para serem Pérgamo. Elas fogem do compromisso com Cristo, mas buscam se comprometerem com o misticismo, com a feitiçaria, com as falsas profecias, enfim, elas não se comprometem com a Igreja de Cristo, entretanto, permanecem nos ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas da atualidade. Pérgamo até a sua conversão, até se deixar fazer igreja, não se alimenta da verdade, e sim, até a tribulação, se espelha no filho pródigo comendo os restos dos porcos. Mesmo tendo a oportunidade de se entregar para Deus e comer do bom e do melhor e viver em Cristo, entretanto prefere viver comendo do fruto podre, da comida estragada oferecida e consagrada para ídolos, vive para a idolatria, para o sobrenatural, vive para amaldiçoar e lançar feitiços e macumba sobre o próximo, vive em meio às falsas profecias, as quais são as adivinhações de documentos, números de telefone e outras falcatruas. Isso e mais outras não vêm de Deus, e sim, de espíritos imundos e de pessoas injustas. Pérgamo está até a cabeça mergulhada nas imundícies desse tipo, e isso definha, isso traz de volta a praga lançada. A maldição, a macumba e feitiçaria, é o câncer no mundo, é a doença e a maldição ensinada por espíritos imundos, maldição sobre a carne que insiste em voltar para o pó de onde veio e não para o Deus único e verdadeiro. Assim, o câncer prolifera matando, roubando e destruindo. Consumindo, roendo a cada dia os cegos guiados por outros cegos e orientados por espíritos imundos. Eles são partes de um corpo podre definhando e morrendo pelas suas próprias doenças, são membros que por si só, por sua falta de vontade em mudança, não podem ser implantados no corpo de Cristo, por serem doentes por si só, por serem incompatíveis nesse momento, por suas vaidades e paixões. Por seu livre-arbítrio negam a Jesus, mas se negam não é porque Cristo as rejeita, e sim, porque são incompatíveis ao corpo perfeito e irrepreensível de Jesus. Muitos estão aí no mundo abraçado à macumba, à feitiçaria, à adivinhação, à idolatria, e assim por diante,
e delas não se arrependem nem largam. Por isso, muitos morrem sem Jesus, e pelo mesmo fato, muitos ficarão para a tribulação. Virão dias terríveis, para esse povo fazer a sua escolha, entre não negar a Cristo e morrer por sua doença, morrer por sua praga, conhecerem a primeira morte, a maldição da carne, morrerem roídos, consumidos dia a dia até que se arrependam e clamem pela graça, até que clamem pela salvação, até que clamem pelo nome de Cristo. E por não negarem o nome de Cristo, o câncer irá lhes consumindo sem poder pagar pelo remédio por não terem a marca da besta. Um dia o mal foi lançado, porém, pelo mesmo mal serão consumidos e terão de fazer a sua escolha. Escolher a Cristo e não morrer na segunda morte, ou negar a Cristo e não morrer na primeira morte. Não fazendo a escolha, ou escolherem viver, burlando a primeira morte ao curar o câncer recebendo a ferida de morte, a marca da besta, e assim, a segunda morte já lhes é certa, e essa é a morte da alma lançada no Leviatã. Praga e maldição, Pérgamo, o Balaão da atualidade, conhece muito bem. A adivinhação e falsas profecias, Pérgamo, o nicolaíta da atualidade, também conhece muito bem. Por este peso e por esta medida terá de escolher, entre morrer de praga e doença e não negar a Cristo, ou negar a Cristo e se manter vivo até o final da tribulação, pois, esse é o tempo limite de vida que os que receberão a marca da besta viverão. Viverão até o fim da tribulação, e sobre eles virá a primeira morte pela espada que sai da boca de Jesus, a palavra. E no final do reinado milenar de Cristo serão julgados e lançados no Leviatã, a segunda morte, a morte da alma. É de dar dó desse povo. Mas, cada um receberá por aquilo que vendeu ou comprou. Cada um tem a mãe que merece. A mãe da verdadeira igreja é a Jerusalém que descerá do céu, rica na fé, em promessas e profecias, fiel e esposa, verdadeira e livre do mundo. Porém, a mãe da sinagoga de Satanás é a Babilônia que está no mundo, está adornada com púrpura, ouro, joias, adivinhações, feitiçarias, bruxarias, mentiras e muitas outras idolatrias. Ela é infiel e prostituta, mentirosa e escrava do mundo. Muitos estão por aí, buscando amaldiçoar o próximo, outros tantos, buscam denunciar, acusar e julgar o próximo, sem saber se no próximo habita o Rei dos Reis. Muitos estão por aí adivinhando e declarando falsas profecias e vendendo como fossem vindas de Deus, e a quem compre, e ambos se condenam, pois caminham juntos em suas iniquidades e cumplicidades. Pergunto. Pare e pense na tua resposta. Como que o homem, ou mal algum pode amaldiçoar a igreja? Como que o homem, ou mal algum pode amaldiçoar o corpo de Cristo? Como que o homem, ou mal algum poderia amaldiçoar aquele que tem a Jesus, e por ele foi lavado, remido e selado pelo Espírito Santo? Muitos estão por aí fazendo o papel do inimigo, acusando dia e noite o próximo. Em Jesus somos perdoados dos nossos pecados e deles Deus não lembra mais. Deus nos prometeu o conserto, e pela sua fidelidade nos enviou o fruto da promessa, cumprindo, e cumprirá com certeza, tudo aquilo que falou e prometeu. Por isso somos abençoados em Jesus com a salvação e tudo mais que nos foi prometido e descrito na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Muitos estão por aí fazendo o papel de Balaão e Nicolaitas da atualidade, com suas doutrinas de maldições, de acusações e denúncias. Muitos estão por aí, buscando fazer encantamentos, simpatias, feitiçarias, bruxarias, macumba, adivinhação, misticismo e muito mais. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Por isso, mesmo se você não ama a Deus, nem ao próximo como a você mesmo, mesmo assim, não faça o que a palavra de Deus condena. Se você serve a Deus, e a Igreja verdadeira de Cristo já deve estar ciente disso, mas se não, lembre-se. O Espírito Santo de Deus pode estar habitando no próximo e você não sabe. O próximo pode ser a Igreja verdadeira de Cristo e você não sabe, pela sua paixão e cegueira pode não enxergar a Igreja, o corpo de Cristo no próximo. Com isso, não se levante contra a carne nem o sangue, porque a nossa luta não é contra os homens, e sim, contra os espíritos imundos que operam a injustiça no mundo se opondo a tudo que vem de Deus, são espíritos de anticristo.
Se você se levanta contra a carne e o sangue, você, na cegueira, pode estar se levantando contra a Igreja de Cristo, contra o corpo de Cristo, levanta não apenas contra o próximo, mas sim, contra o Todo-Poderoso de Israel, e tudo que se levanta contra Deus não sai do chão, pois permanece na cova de onde pensou em se levantar. Muitos estão por aí, buscando pisar no próximo, mas, se este próximo se faz Igreja de Cristo, ele é templo do Espírito Santo e reino do Pai. Assim, o próximo em Cristo é um lugar santo, é templo santo, é igreja santa, é reino santo. Por isso, se deve respeito e amor. Antes de se levantar para fazer o mal ou acusar o próximo, tire as suas sandálias, tire os sapatos, pois o próximo pode estar em santidade e você não. Êxodo 3 versículo 5. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Lembre-se. Não levante os seus pés para pisar no próximo, pois, ali pode ser terra santa e abençoada por Deus, e você pode não estar enxergando. Josué 5 versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Todos nós em Jesus somos o lugar santo. Pois, somos a igreja, o templo e o reino de Deus. Não abra sua boca sem saber o que Deus tem com o próximo e principalmente com você, para não tropeçar na má língua e cair em pecado. Hebreus 10, versículo 19 ao 25, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Acorda, igreja. Se não tem a Cristo, busque-o de todo o teu coração, para não morrer sem Cristo, ou seja deixado para a tribulação. E assim, em Cristo possa receber os itens dos versículos 7, 11 e 17 descritos em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 7, 11 e 17. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Todas as 7 igrejas receberão os itens mencionados acima. Jesus é bem claro dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acorda, igreja, tudo o que falamos aqui está na palavra de Deus, e lhes falo segundo o Espírito Santo de Deus e não segundo a carne. Lembre-se, Éfeso, Esmirna e Pérgamo têm como tradução dos seus nomes a seguinte frase: é desejável o perfume suave do casamento. O nosso casamento com Jesus nos dá o perfume suave e agradável a Deus, já em pecado o homem fede. Lembre-se. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas, para aqueles, cheiro de vida para a vida. E, para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Você deve estar se perguntando sobre a pedrinha branca com um novo nome. Simples. A resposta está na passagem em que Pedro nos representa como igreja, sendo nele estabelecido a primeira de milhares, as quais, somos nós, vindos depois dele. Observe. Mateus 16, versículo 17 ao 19. E Jesus,
respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Simão Barjonas nasceu novamente, chamado de Pedro, a primeira igreja estabelecida por Cristo, e também nos representava, e por isso recebeu um novo nome, Pedro, e nós, as igrejas que são formadas dia após dia até o tempo determinado, também receberemos escrito sobre a pedrinha branca, pois, sobre a rocha foi estabelecida a igreja de Cristo em nós iniciado em Pedro, o qual, como uma nova criatura recebeu também um novo nome, e assim será conosco, a pedrinha branca, glorificada e incorruptível, que receberemos de Cristo. Branca por não tropeçarmos nela, a qual é a igreja verdadeira guiada por Cristo. Ninguém tropeça em Cristo, pois, Ele é a verdade e a vida, Ele é a luz. Porque aqueles que tropeçam, não tropeçam em Cristo, nem em seu corpo, o qual é a igreja, e sim, tropeçam em si mesmos em suas vaidades e paixões. A pedra sobre a qual é estabelecida a igreja em nós não é tropeço, não somos tropeço para nós, nem para ninguém. Não termos tropeçado em nós mesmos, por não tropeçarmos em nossas próprias vaidades e paixões, por isso, ela é branca, não tem marca dos nossos pés, porque os nossos pés não vão sobre ela, e sim, a nossa cabeça, a qual é a mente de Cristo, nós somos o corpo, mas Cristo é a cabeça. Quantos hoje no mundo tropeçam em si mesmos, caem e deixam de lado o caminho da verdade e da vida? Quantos, assim como Éfeso, fazem dos erros dos outros, ou simplesmente os culpam por suas quedas, garimpam as suas pedras de tropeço, para não aceitarem os seus próprios erros e pecados. Não seja a tua pedra de tropeço, nem a pedra de tropeço do próximo, seja uma pedrinha branca, limpa e santa, não mais nascida da carne e sim do Espírito Santo de Deus que já te batizou com um novo nome, mas por enquanto nos conhecemos como a Igreja de Cristo, o corpo santo daquele que é santo. Não deixe de ver os outros vídeos para que você possa entender as revelações de forma clara e de fácil entendimento. Peço que se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. Você pode estar na presença de Deus, mas muitos estão por aí, comendo aquilo que querem comer e gradualmente se distanciam do arrebatamento e consequentemente da salvação. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.